Tranquilo, eu sou o Lilo e hoje eu trouxe um vídeo pra gente falar sobre as curvas de velocidade no Toon, ou gráficos de aceleração, tanto faz como é que você chama isso, mas como é que a gente coloca uma aceleração ou uma desaceleração, ou uma aceleração com desaceleração em um movimento que a gente faz aqui no cutout, né? Ou em uma animação que você intervala, ou seja, não é frame a frame, certo? Aqui eu não vou falar sobre frame a frame, mas sim sobre animação cutout, com pecinhas e usando a transform, beleza? Vamos lá então. Eu deixei pra gente aqui já 4 bolinhas com uma animação muito parecida, delas indo aqui da esquerda da tela para a direita da tela, certo? Não tem muita coisa acontecendo. Ó, é só uma bolinha, vou deixar em looping aqui pra gente ver. E elas estão passando nesse momento em velocidade constante. Toda animação que você faz aqui dentro do software, ela de padrão vai estar com essa velocidade constante aí. O que é velocidade constante? A minha animação, ela tem 24 frames de duração. Ela começa a se mexer aqui no frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, e se mexe até o frame 24. Aqui ela para, certo? Ela fica parada. O que a gente tem em comum entre cada um desses frames? A bolinha se mexe exatamente a mesma quantidade. Se eu ligar a minha Onion Skin aqui, eu vou perceber isso claramente. Olha aqui, ó. Os frames da frente, os frames anteriores, todos eles ela se move a mesma quantidade. E é por isso que a animação fica meio esquisita, meio chata e tem muita vida, certo? É meio esquisito. A gente pode alterar isso muito facilmente usando um dos gráficos que a gente tem. Talvez o seu não esteja exatamente na mesma posição, mas os meus estão por aqui, né? Eu deixei uma área específica para minha webcam aqui, então o seu talvez esteja um pouquinho mais para essa direção no Toon, mas eles sempre estão aqui, tá? Você consegue encontrar, ele sempre vai estar com esse risquinho, se você não usou ainda, que é a velocidade constante, que é o padrão. Tudo que você faz sempre vai estar na velocidade constante. Então todas essas bolinhas aqui, ó, todas elas estão na velocidade constante. Eu vou manter essa primeira aqui assim. Eu vou começar a alterar a partir dessa segunda aqui. Eu quero que vocês vejam todas elas. Então, primeira coisa que eu preciso saber. Para eu aplicar essa informação, eu já tenho que ter o meu keyframe marcado da pose 1 e o meu keyframe da pose 2. Eu gosto de dizer sempre A e B, na verdade. É sempre de A para B. A para B. No caso aqui eu tenho a pose A e a pose B. Ah, Murilo, mas e se eu tiver outra pose lá na frente, com a bolinha fazendo outra coisa? Aí eu venho aqui e ligo o Twin. Ainda assim vai ser de A para B. A diferença é que agora a A é essa daqui. E essa é que é a B, certo? Eu vou ligar sempre os meus gráficos, as minhas curvas, velocidade, é sempre de um keyframe para o outro. Não dá para eu ligar, por exemplo, desse carinha aqui para esse outro aqui. Não dá, porque tem uma barreira aqui no meio. Então eu sempre trabalho de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro, certo? É sempre assim. Então, para eu mandar uma curva de velocidade, para eu trocar ela, é sempre no primeiro, ou seja, quem está mais no começo da timeline. Então, é esse aqui. Nesse aqui eu vou vir e vou colocar uma das primeiras que tem aqui. Pra gente se habituar, vocês vão ter que saber. Essas curvinhas que são assim, são aceleração, certo? Ou seja, o que vai acontecer? Quando eu habilitar uma dessas aqui, eu tenho uma mais fraca, uma média e uma mais forte. Eu vou colocar essa aqui que fica bem aparente, ó. Vocês já viram que já mudou completamente a minha Onion Skin. O que acontece agora? Essa bolinha ela vai acelerar em relação ao movimento, ó. A gente já sente isso acontecendo. Então, eu tenho 3 variações, por exemplo, essa aqui é bem mais leve, mais sutil, mas ainda assim é uma aceleração. E sempre é isso que a gente vai ter, uma mais sutil, uma média e uma mais forte. A mesma coisa aqui no final, só que aqui é desaceleração. Uma mais sutil, uma média e uma forte. E aqui no meio eu tenho aceleração com desaceleração. Vamos ver esse então. Agora eu vou colocar aqui, ó, aceleração com desaceleração. Vou colocar a média em todos eles. Vai. Aí agora, olha a diferença então que acontece com essa bolinha. Ela acelera e desacelera. E vamos lá na última e vamos colocar só a desaceleração. Pô, talvez esteja meio bagunçado, porque tem um monte de movimentos acontecendo. Vamos ver um por um. A gente tinha esse primeiro aqui, que era a velocidade constante, né? Velocidade sempre constante, não mudava a distância que a bolinha estava. Por isso que ela começa a se mover meio bruscamente e para meio bruscamente. Já nessa de baixo, a gente tem um movimento de aceleração. Então ela começa bem lento, os desenhos eles se movem bem pouco no começo e no final eles estão bem espaçados. Ela ainda para meio brusca.
mas ela começa a se mover bem sutil. Já a terceira, a gente tem a soma dos dois movimentos, que é aceleração com desaceleração. Ela fica rápida no meio aqui e no final ela volta a ficar lenta. Assim ela começa a correr e para. Né? Qualquer movimento que a gente faz normalmente é assim. Esse é o gráfico que eu mais uso. E aí eu tenho lá no final a desaceleração. Então ela vai começar bem rápido e no fim do movimento ela perde velocidade aqui, acomodando ali. Tá? Isso aqui é uma coisa bem básica, eu uso bastante, não funciona só em uma bolinha, vai funcionar num personagem inteiro, por exemplo. E a gente também pode alterar. Por exemplo, eu vou vir naquela que tem uma aceleração com desaceleração, deixa eu encontrar ela, essa daqui, e eu vou alterar os gráficos, eu vou fazer uns gráficos mais específicos. Para fazer isso, eu venho nesse aqui, ó. Ah, e ignora o que você tá vendo aqui, tá? Eu acabei de falar que essa tá com aceleração e desaceleração, certo? Ó, eu consigo sentir essa aceleração e essa desaceleração. Mas quando eu clico, eu tô vendo esse gráfico de aceleração. Por quê? Porque o Toon Boom mostra aqui o último gráfico que eu usei. Ele não mostra especificamente quem eu tô selecionando aqui, tá? Não tem nada a ver, ó. Ele não vai trocar só porque eu selecionei. Para eu ver o que está acontecendo, eu tenho que clicar nesse carinha aqui, que é o Set Easy for Multiple Parameters. Baita nome grande. Clico nele, então, e aí sim ele vai me mostrar aqui, ó. Ele está me mostrando agora o gráfico de velocidade dessa camada, do frame 1 ao frame 24 aqui. E eu consigo ver o Szinho, esse desenho de aceleração com desaceleração. Né? E eu posso alterar ele, por exemplo, eu posso vir aqui e deixar mais forte essa aceleração, ir para o próximo frame e deixar mais sutil a aceleração, assim eu vou ter a bolinha saindo com mais força, ó, e chegando mais rápido, mas ainda assim desacelerando. Eu posso também fazer mais umas loucuras aqui, que é, por exemplo, jogar esse gráfico negativa para baixo aqui, ó. O que vai acontecer? Ela vai tentar fazer um movimento ao contrário. Então vamos passar para vocês verem aqui, ó. Primeiro, ela meio que gera uma antecipação. É uma antecipação bem ruim, não é das melhores, mas funciona. A bolinha, como eu joguei o gráfico negativo, ela vai tentar andar negativamente primeiro para depois fazer o movimento que eu fiz. Tá? Então isso aqui às vezes até que funciona legal, mas é raro você conseguir utilizar. Mas beleza, eu já mostrei pra você como que a gente aplica isso em coisas simples, como por exemplo uma bolinha, mas e se eu tivesse um braço? Como é que funcionaria isso dentro de um grupo com mais elementos, com mais desenhos, com mais peças, com uma hierarquia um pouco mais complexa? Vamos ver isso agora. Aqui eu tenho esse braço, que é o braço da personagem Hilda, que é um rigging que eu utilizo em sala de aula de vez em quando. E aqui vocês podem ver que eles têm várias pecinhas, né? O rigging é meio grandão. Aqui, ó, tem o pulso, a mão, a manga, o antebraço e o braço em si, tem autopet e tudo mais. É um rigging completinho de um braço, certo? Como que funcionaria animar qualquer pose dele? Eu vou pegar essa pose aqui, por exemplo, vou deixar ela um pouquinho mais retinha aqui, vou vir aqui no meu frame 13, adicionar um keyframe e fazer uma pose nova para esse braço. Vou fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ele vai levantar, a personagem vai levantar o braço. Percebam que eu faço uma movimentação bem específica para que o Toon Boom intervale bem isso aqui, tá? Então, ó. Aqui, e eu ainda vou ver se eu tenho uma nova mãozinha. Eu acho que eu tenho mais uma mãozinha que eu posso intervalar. Eu vou ter que usar essa mãozinha aqui, que é a que eu tenho mesmo. Não tem muito o que eu fazer. Pronto, eu fiz essas duas poses, né? Agora, se eu der play, meio que elas não significam muita coisa. Mas se eu ligar o Twin, eu vou ter já uma animação quase pronta. Ó, vejam como é importante eu ter girado as peças para o lado certo. Ele vai fazer com que o movimento seja um pouquinho mais realista. Né? Então, quando eu dobro um braço, quando eu levanto, esse é o movimento que a gente faz. Né? Não é como se fosse um relógio vindo assim. Ele faz esse movimento. Ó. Então, é por isso que eu movi daquele jeito lá. Se você não entendeu, volta um pouco que você vai entender quais foram os movimentos que eu fiz. Pronto, eu fiz isso aqui, agora tudo está em velocidade constante. Se eu ligar a Onion Skin, eu vou ver que a mão se move meio que a mesma quantidade em todos os frames, não tem uma desaceleração, ó. Ela para bruscamente, começa bruscamente, é meio sem graça. Mas e se eu vier aqui então agora, colocar uma curva de aceleração com desaceleração, aí sim eu vou ter um movimento mais legal. Olha aqui, certo? Eu posso até trocar
esse desenho da mão num momento mais oportuno, que seria no momento mais rápido da minha animação. Então é por aqui, ó. Eu já vou deixar essa mão aqui e aí a gente vai ver. Olha aqui, ó. É um movimento bem rápido. Deixa eu dar alguns frames a mais, talvez funcione melhor pra gente identificar essa movimentação. Aí, ó, acho que ficou melhor. Então agora a gente já vê um braço que se movimenta com velocidade. Eu gosto de trabalhar as minhas animações no by 2, ou seja, eu quebro esse gráfico aqui para ter só movimento a cada 2 frames. Eu seleciono todo mundo, para isso eu tenho que ter ímpar aqui e ímpar no final também. Ó. Então tá no 1 ali e aqui tá no 17. Seleciono todo mundo, janelinha aqui, Create Keyframe Zone, 2, ok, ok, pronto. Agora a minha animação ela vai ficar com um ar um pouco mais travadinho, o que é padrão de muita série animada, tá? E é nesse momento que eu venho ajustando algumas coisas. Por exemplo, esse momento aqui, ó, que a mão desencaixa ali, eu posso pegar, jogar isso para cima, fazer um leve ajuste aqui. E aí aqui eu posso já manter dessa maneira. Posso colocar follow through e overlapping, que são as animações secundárias. Ó. Isso aqui dá bastante fluidez, deixa a animação bem mais orgânica. É bem legal fazer isso aqui. E aqui eu ainda poderia adicionar um keyframe depois e vir nesse aqui e ajustar para ficar assim. Desliga esse aqui. Isso aqui é vocês vendo como que finaliza uma animação mais bonitinha. Ó, pronto. Aí sim, agora eu tenho uma movimentação bem legal. Vamos ver como é que fica, ó. Olha que legal, a mãozinha dá uma atrasada e tudo mais. E eu não precisei planejar a velocidade do braço inteira. O software fez pra mim, foi só eu clicar no primeiro frame, antes de quebrar a animação by 2, né, antes de quebrar ela, deixar a animação toda segmentada, liguei o Twin e depois escolhi aqui a curva de aceleração com desaceleração da mais forte que tem, que é essa daqui. E aí, pronto, né? Minha animação já tá legal. Mas eu poderia ter feito outra coisa, eu poderia ter colocado só uma desaceleração, por exemplo. E aí ele vai sair super rápido, ó. Vai sair super rápido e chegar com uma desaceleração bem sutil. O que não é tão comum, mas pode ser que eu queira alguma coisa assim. Mas basicamente é isso, tá, galera? Esse vídeo era só para explicar essas curvas de aceleração, tá? Eu vou deixar aqui, ó. Então aqui vocês podem ver, né, as bolinhas, cada uma com um dos tipos que tem, né? A gente pode fazer vários diferentes, editar, trabalhando aqui pelo set easy or multiple parameters e tudo mais. Ah, mas e se eu quiser, por exemplo, que o braço se mova numa velocidade e depois o antebraço se mova em outra? Aí você vai ter que ir entrando dentro do rigging, fazendo os ajustes manuais ali, tá? Mas funciona de uma maneira mais geral. Eu consigo aplicar para todo mundo primeiro e depois vir ajustando peças separadas que eu quiser, tá? Isso é bem comum, né? A animação 2D cutout para série animada, que deixa com esse aspecto mais bonitinho, dá trabalho. Isso aqui não é IA, isso aqui não é prompt, você tem que fazer. Então sim, algumas coisas elas são meio trabalhosas mesmo. Então o vídeo era isso, tá, galera? Eu queria mostrar para vocês, eu espero que isso seja útil. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou me manda lá no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram por aqui mais ou menos, por aqui mais ou menos, tá? Fiquem à vontade para me mandar mensagem ou aqui ou lá, tá? Geralmente eu respondo, não vou prometer que vai ser rápido, mas eu respondo. E é isso, né? Se inscreve aí, curte, comenta e esse tipo de coisa. Valeu!